Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a $108.200 neste exato momento. Mas hoje é dia de altcoins. Sim, o farol é importante, mas eu quero discutir com você altcoins que estão em pontos de aceleração e altcoins que estão em queda. Será que a gente tem oportunidades? A gente tem que se afastar de alguns projetos? Quais são as ações que a gente tem que tomar diante de certos ativos? Fica atento, fica alerta a estas altcoins. Eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre vários ativos que você pediu nos últimos vídeos. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu separei 30 ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. De antemão eu já te peço, deixa o like, mas o mega like, porque eu gravei 47 minutos de avaliação e o vídeo saiu sem áudio. Então eu estou fazendo uma nova análise, um novo vídeo para você. A gente não fica sem conteúdo aqui. E é por isso que eu já te peço, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Pois bem, a gente sempre tem que analisar o Bitcoin. E o Bitcoin é o farol do mercado. E não temos nada de novo. A maior probabilidade é sim o rompimento das faixas de topo e confirmação da bandeira de alta, que nos levará a faixas superiores. Probabilidade é certeza, é garantia? Obviamente que não. Isso você deve se lembrar. Mas o macro segue extremamente bullish. E amanhã a gente vai fazer uma análise completa do Bitcoin. Por que amanhã? Porque amanhã, 21 horas horário de Brasília, a gente tem o fechamento semanal. A semana encerra e a gente está diante de um fechamento extremamente importante. E se a gente está com uma visão bullish para o Bitcoin, a gente tem que olhar para as altcoins. E hoje a gente vai falar de forma extremamente objetiva das altcoins. Eu separei várias delas, atendendo ao seu pedido, e a gente vai analisar agora cenários, movimentos, potencial de verdade para as altcoins. Mas antes, nós temos que entender e seguir algumas regrinhas. Investir em altcoins é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque elas são voláteis. Então é vital que você compreenda que antes de sair investindo em qualquer coisa, você deve avaliar o projeto, o setor, se este projeto é um alfa, uma gema, se é um mid-cap, se é um projeto que de fato está entregando valor, para aí sim você olhar para o gráfico. E dentro do gráfico, a gente vai trazer um entendimento acerca de perfil. Perfil agressivo e perfil conservador. Por quê? O perfil mais agressivo dentro do investidor que de fato investe em altcoins, ele vai ter um movimento diferente do conservador em relação ao gráfico. Você vai entender isso ao longo desse vídeo, mas é extremamente importante que antes de qualquer coisa, antes de definir se você vai comprar algo ou não, que você avalie o projeto, o setor de forma completa, analise o gráfico, entenda como este projeto vai se colocar dentro do seu portfólio. Quantos por cento ele vai representar, porque isso é de extrema importância. Você tem que ter Bitcoin, você tem que ter altcoins e você tem que ter caixa. Isso, é claro, para quem tem uma visão bullish e também tem uma visão bullish para as altcoins. É ter equilíbrio entre Bitcoin, altcoins e caixa, exposição e caixa. E quando eu falo do caixa infinito. E muita gente entende o caixa como um valor absoluto. 5 mil, 10 mil, 30 mil. E não é essa a realidade. Confere aqui na descrição a aula de caixa infinito. Eu mostro exatamente
qual que é o conceito do caixa infinito e como você faz para sempre ter dinheiro disponível para aproveitar as oportunidades que vão aparecer e que permitirão que você aproveite. Mas se você não tiver caixa, saiba, você vai sofrer e não vai conseguir trilhar o caminho até o sucesso de fato completo do seu portfólio, principalmente do seu portfólio de altcoins. Então, lembre-se, existem regras básicas que você deve seguir antes de tomar a decisão de investir em altcoins. Mas a gente não vai ficar perdendo tempo a mais com isso. A gente vai olhar para os ativos em si. Então, vamos começar com o FET, a gente vai analisar Celeste, Pendle, Polygon, Atom, CHZ, 0x01, Tai, Dog, Algo, Aave, Hype, Sei, Ondo, HBAR, Virtual Game, Sepul, Griffin, Etherfi, Spec, RSR, Plan e Render. E aqui eu vou deixar já o rabisco, porque como eu te expliquei, essa é a segunda análise. Eu estou repetindo essa análise. E eu já quero te mostrar alguns desenhos para que você já entenda o que foi feito e o que a gente vai discutir, quais são realmente os cenários para o conservador e o agressivo. E um ponto muitíssimo importante. Isso aqui é para quem tem uma visão bullish para as altcoins. Se você não tem uma visão bullish, tchau, você está perdendo tempo neste vídeo. Você pode sair, não é para você. Isso aqui é para quem tem uma visão bullish para o mercado cripto e para as altcoins. Combinado? Então vamos lá. FET, ativo que está trabalhando há algum tempo em um padrão de alta. A gente teve topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, opa, topo descendente, formou um fundo, começou a se recuperar, bateu num paredão. Eu gosto de chamar de paredão estes que são suportes e resistências muitíssimo importantes. Principalmente este, resistência difícil de romper. Não conseguiu romper, queda livre, recuperou, bateu numa faixa próxima, marcou uma resistência, tentamos o rompimento novamente, acelerou, voltou, virou suporte. Mega suporte, acelerou, perdeu de novo, voltou para essa área, resistência. A gente tem de forma clara que este é um ponto na faixa de 0,40, suporte e resistência importante, e a faixa de 0,85 também, suporte e resistência extremamente importante. Nós estamos neste bate-bate e agora a gente está vendo que o mercado teve a perda desta área e foi buscar o suporte levemente abaixo e bateu neste ponto como uma resistência. A gente tem que entender que este é um ponto crítico em que nós estamos. E se você tiver uma visão bullish para esse projeto, você tem que identificar qual é o seu perfil. Identificou o perfil, você vai saber como agir. Quero sim comprar, considerando gatilhos gráficos. Eu vou te mostrar cada um desses gatilhos para cada um desses ativos. Mas você não quer aguardar um rompimento teste, você não quer aguardar uma correção a XYZ, você tem uma estratégia bem simples que você pode utilizar, que é o DCA, Dollar Costing Average. O que é o Dollar Costing Average? Eu vou comprar, mesmo que o ativo faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, e aí sim ele tem uma valorização. Então eu vou comprar aqui, 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 eu vou comprar a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias, toda quinta-feira. Você vai definir qual vai ser a sua estratégia de DCA, quando você vai comprar e quanto em percentual você vai comprar, até você atingir a exposição que você realmente quer, certo? Este é um ponto e uma estratégia que muitos podem utilizar se não quiserem os gatilhos gráficos. Mas a gente vai aqui discutir gatilhos gráficos. E nós temos aqui diante dos nossos olhos um padrão de cunha que tem um desafio claro, que é uma resistência,
e tem uma linha de tendência de baixa que também está servindo como uma resistência. Qual é a solução aqui para o conservador? Eu quero comprar, mas eu sou conservador. O que você pode fazer? Aguardar o rompimento. Olha que facilidade. Rompimento e teste aumentam muito a probabilidade da gente buscar faixas superiores. Por quê? Porque a gente estará rompendo uma resistência, o paredão, e uma resistência que acaba sendo o topo da cunha. Cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima, mas que antes traz as perdas dos fundos sem continuidade. Perdeu fundo sem continuidade, perdeu fundo sem continuidade. Este é um padrão que normalmente rompe para cima, e se tivermos o rompimento, a gente vai buscar esta área. Rompeu, voltou a testar, agora como um suporte, este ponto abre a oportunidade para quem quer se expor. Ponto final. Luan, mas eu não sou conservador. Maravilha. Você vai traçar um Fibonacci aqui, vai entender que a gente está diante de uma resistência extremamente importante, que é esta. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Que é esta. Que é esta cunha, tá? Vou aumentar aqui, vamos puxar aqui, vamos lá. Eu tenho aqui uma faixa extremamente crítica, tá? Tá servindo como resistência. No entanto, o Fibonacci pode marcar aqui o que a gente chama de ombro, cabeça e ombro inverso. Padrão de reversão de tendência. Se for confirmado, a gente pode caminhar sim para uma aceleração agressiva. Então, o agressivo está de olho em compras entre 0,74 e 0,59, que é a faixa entre 38,2 e 618, considerando que o mercado vai ter sim um ímpeto de rompimento, pode até corrigir depois, mas vai acelerar. Perfil conservador vai olhar acima de $1. Perfil agressivo vai olhar entre 0,75 e 0,59. Ponto final. Defina perfil agressivo, perfil conservador. Quero usar gatilhos gráficos. Não quero usar gatilhos gráficos, tenho uma visão de alta, mas eu quero ignorar gatilho gráfico. DCA aos poucos, de forma escalonada. Perfeito? Seguindo. Celestia. Tá caindo, 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 caindo. Perfil agressivo. Não quero aguardar de maneira nenhuma um gatilho gráfico, mas eu entendo que Celestia vai voltar a $10, por exemplo. Qual é o seu movimento? O que você pode fazer? DCA. Se o mercado fizer isso aqui, ó, você pode fazer um DCA. O que muita gente acaba fazendo? Celestia está caindo, é um mega projeto, vai ser maravilhoso, vai ser tudo lindo, vai bater $30. Maravilha. Eu tenho 10 mil sobrando, vou lá e coloco os 10 mil. Pumba! Aí o mercado faz isso aqui, ó. Aqui você já começa a ficar preocupado, que você está perdendo 35%. Então, dos seus 10 mil, você só tem 6,5. Se o mercado faz uma pernadinha aqui e depois ele faz isso, você vai fazer o quê? Cara, eu vou sair fora, 50% de prejuízo mesmo. Não dá para mim. Quer dizer, se ele faz isso aqui, ó, você entra com 50% de prejuízo, você sai fora, e aí quando o mercado faz isso aqui, ó, você compra aqui. Não, agora é lua. Aí o mercado pode até fazer isso aqui e isso aqui. Você sai aqui. Então, para você que é um investidor, tá chegando agora e tudo mais, nunca compre de uma vez. Escala a sua compra. Ah, gatilho gráfico. Escala a sua compra. Cheguei agora, estou com 100% de dólar. Eu preciso comprar porque eu entendo que o mercado vai voar. Com calma. De forma ponderada, de forma inteligente, vai escalando suas compras. Não, mas eu estou vendo um gatilho de compra ótimo. Maravilha. Ainda assim, faça de forma escalonada. Não entra com todo o ímpeto. Por quê? Porque se você está com uma visão assim e o mercado faz isso aqui, que é o que normalmente acontece, e ele chega aqui, se você está com esta visão e ele faz isto, você vai desistir. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Principalmente quem vende bolsa ou quem nunca investiu no mercado de risco. Você não aguenta.
Porque você coloca uma expectativa. Não, Luan, mas eu tenho noção. Não. Teoria é uma coisa, realidade é outra. Quando você se coloca ali numa posição ruim e você não considera a queda ou drawdown, você pode acabar tomando na cabeça, tá? Então, perfil agressivo aqui, na minha humilde opinião, perfil agressivo somente se você tiver uma visão muito bullish para este projeto, fazendo um DCA aos poucos, tá? Tá no melhor ponto de compra em muito tempo? Sim. Isso quer dizer que você deva comprar? Não. Você tem que avaliar. Do ponto de vista gráfico, a gente tem uma justificativa para compra? Na minha humilde opinião, não. De acordo com o gráfico, não existe uma justificativa. Por quê? Porque a gente está caminhando para baixas, formando topos descendentes. É a mesma coisa que você tentar comprar ou tentar pegar, na verdade, uma faca caindo. Você não pega a faca caindo, você aguarda ela bater no chão e aí sim você compra no que a gente chama de fundo ascendente. Neste caso, o que eu olharia? Para o rompimento, obviamente, deste padrãozinho, tá? Ou pelo menos um pivô de alta. Então é isso que o conservador vai olhar. Vou olhar para um pivô de alta. Ele pode até fazer isso aqui, mas depois de um pivô de alta, eu tenho um fundo ascendente e eu tenho uma faixa de saída. Então você tem uma base, você tem um ponto de deu ruim, tá perdendo os fundos, agora a gente vai cair mais. Você tem uma faixa. Aqui você não tem essa faixa porque ele não estancou. Quando que ele estanca? Quando a tendência de baixa ela forma isso aqui, ó. E aí você começa a formar o que pode ser um pivô de alta aqui, tá? Mas a gente precisa pelo menos de um topo e um fundo ascendente, o que ainda não apareceu em Celeste. Então fique atento. Maravilha? Continuando, Pendle. Pendle é um ativo que acelerou, topo, topo descendente, vai formar um fundo ascendente e pode, posteriormente, ter o seu rompimento, pivô de alta. Faixas para quem está buscando compra em Pendle, 38.2, 618. Entre 3,60 e 2,92, nós temos, de acordo com o Fibonacci, faixas de compra para Pendle. Mais uma vez, lembrando que é para quem tem uma visão bullish de alta para esses projetos. Tá? Então, eu olharia desta forma. Seguindo, Polygon. Olha só o que temos em Polygon. Muita gente fala bem, muita gente fala mal. O ponto é, olha como está um pouquinho diferente de Celestia. Por quê? Porque a gente teve um fundo, formou um topo e está trabalhando para formar um fundo ascendente. Ou seja, a gente já tem uma área para considerar e para marcar este fundo. Perfil ultra agressivo. Você vai olhar para um DCA nesta área, considerando o fundo em 0,15, você pode escalar compras, se você tiver uma visão bullish. Teve uma aceleração, corrigiu acima de 0,25, aí você tem uma oportunidade para o perfil conservador, agressivo, conservador. Por quê? Porque a gente tem suporte, resistência, suporte. Na verdade, a gente tem suporte, resistência, resistência, resistência. Se a gente recuperar essa faixa que está servindo como resistência e testar como suporte, aumenta a probabilidade da gente ter, daí em diante, uma tendência de alta mais sustentável. Então, conservador, agressivo. Atom. Seguinte, Atom tem duas possibilidades. Perfil agressivo. Vai aguardar a perda dos fundos sem continuidade. Por quê? Isso é um padrão de cunha descendente, padrão de baixa que vai afunilando. Olha só, a gente tem aqui o padrão de baixa que está afunilando. É semanal? É semanal. Mas é um padrão que normalmente rompe para cima. E qual é a característica? Ele forma um fundo, perde esse fundo sem continuidade. Perde o fundo aqui, ó, perdeu os fundos
sem continuidade. Tá no fundo ainda. É uma faixa de compra? Pode ser para quem tem uma visão para um DCA, compra escalonada. Já quem está de olho em gatilho gráfico tem que aguardar este movimento e aí sim uma recuperação. Até a perda dos fundos pode ser um gatilho de compra para o perfil agressivo. Por quê? É um padrão que se repete e que no final rompe para cima. Maior probabilidade. Garantia? Não existe. Maior probabilidade, sim, rompimento para cima. Então aqui é o agressivo e aqui não tem o que falar, né? É o conservador. Rompimento deste padrão, teste conservador entra aqui. CHZ, mesma coisa, só que neste caso a gente tem CHZ numa faixa um pouquinho anterior. Então ele já está aqui numa faixa de fundo, perdendo os fundos, pode ser acabar sendo sem continuidade. Eu olharia para um DCA com stop em CHZ lá na casa de 0,029, tá? Então aqui é o agressivo, DCA agressivo, 0,029 é a faixa de risco, tá? Perder, começar a perder, com certeza a gente vai buscar áreas bem mais baixas, 50% mais baixo, tá? Mas poderia abrir uma oportunidade para quem tem um perfil agressivo. Conservador, vai aguardar um pivôzinho de alta, eu acho que tem gordura para a gente caminhar até o rompimento, então aguardaria um pivôzinho de alta acima de 0,048, tá? Então rompimento teste e se o mercado conseguir acelerar e CHZ romper esta faixa, aí tudo bem, aí maravilha, tá? Então perfil agressivo aqui, conservador aqui. 0x0, a gente está diante de uma faixa interessante, o ativo perdeu um suporte muito importante, bateu 3, 4, 5 vezes nesta área de suporte abaixo, recuperou, não conseguiu confirmar totalmente, está retestando essa faixa de neckline, se você considerar aqui um ombro, cabeça, ombro inverso, abre espaço para quem quer fazer um DCA, tá? Eu acho que aqui é uma área para quem quer fazer um DCA e é mais agressivo. E acima de 0,12, 0,13, abre espaço para quem é mais conservador. Seguindo One só para quem é mega agressivo. Por quê? A gente não está vendo nenhum ímpeto aqui, tá? Não estamos vendo nenhum ímpeto. Então, aqui é o mega agressivo, considerando que a gente vai sustentar este suporte como um bottom fishing, tá? Então é a faixa que a gente tem uma reação, a gente bate e reage, bate e reage. Então esse é um ponto que pode abrir, sim, compras para aquele que entende que o ano vai ter uma valorização e está considerando o risco, tá? O risco, neste caso, acaba sendo um risco pequeno, embora ele seja um risco para o perfil agressivo, tá? Porque o retorno acaba sendo até interessante. Lua, eu quero entrar de qualquer maneira, mas eu sou um perfil conservador. Você tem que pelo menos aguardar isso daqui, ó. Rompimento de 0,015, 0,016, 0,016 em One, aí tudo bem. Aí você pode até considerar uma exposição diante de um perfil mais conservador. Mas agora é só o agressivo. TAI tem perfil agressivo, compras entre a retração de Fibonacci, tá? Então a gente traça o fundo, o topo é a faixa de retração de Fibonacci, tá? Eu olharia para essa área, mesmo que a gente tenha um desafio muito grande aqui em 0,10. Para o perfil mega agressivo, esta é a faixa 0,10 a 0,070. Conservador, acima de 0,0, não, acima de 0,15. Por quê? Você tem um rompimento, você quebra esta faixa de resistência e faz um pivô de alta. Porque aqui a gente teve topo, fundo. Se a gente faz um topo descendente, um fundo ascendente e um pivô de alta, a gente inicia uma tendência de alta neste cenário. Dog to the Moon, seguinte, Dog to the Moon deu oportunidade somente para quem foi
agressivo. A gente falou de Dog to the Moon semanas atrás e a gente estava numa aceleração. E tanto que a gente desenhou, olha, faixas de Fibonacci. 618, 38.2. Ele atingiu 618. Ele foi, bateu em 38.2, abriu espaço até 618, 618. Opa! Vamos subir. Subiu na semana passada, 61%. E agora ele está se aproximando dessa área. Você que está de olho e tem um perfil agressivo e não pegou a melhor oportunidade, um DCA poderia fazer sentido? Poderia fazer sentido. Mas a melhor oportunidade aconteceu, foi aqui. Ah, eu sou um pouco mais conservador. Esquece, você nem olha a meme coin, tá? Não é para você. Aqui é agressivo ou mega agressivo. Acabou. Então, o mega agressivo comprou, o agressivo vai considerar um DCA. Ah, não, mas se eu tiver um pivô aqui, não, tudo bem, mas você vai estar muito próximo de um topo histórico, que acaba tirando de você um pouco do seu potencial de ganho, tá? Versus risco. O risco acaba sendo elevado, tá? Então, avalie com cuidado. Algo seguinte. Este não é o único ativo, HBAR também é um ativo que está nessa mesma estrutura, tá? Que é uma estrutura de, teve uma aceleração, corrigiu, formou fundo duplo. Vou comprar agora? Eu acho um pouco mais complicado. Por quê? Gatilho gráfico é quebra de uma tendência. E aqui a gente está vendo uma tendência de baixa ainda. Quer queira, quer não, a gente está numa tendência de baixa. Ele pode, sim, nos colocar diante de um fundo duplo e acelerar? Pode. Mas eu prefiro aguardar o rompimento da linha de tendência de baixa e se ele voltar para essa área, então ele rompe e volta para essa área, agressivo. Acelera acima de uma área de suporte e resistência importantíssima, conservador. É isso. Certo? Então, acelerou, corrigiu, não teve o rompimento de um suporte e resistência muito importante, que no caso de algo é 0,30, você vai olhar para um perfil mais agressivo, compras no reteste da faixa de 0,17, 0,18, 0,16, tá? Entre 0,16 e 0,18, agressivo. Acelerou, rompeu 0,30, voltou para corrigir, maravilha, conservador. HBAR, mesma coisa. Aqui é o seguinte, só um pouquinho diferente no sentido de veio para cá, voltou para casa de 0,14, agressivo. Acelerou, pivô de alta acima de 0,21. Deixa eu mudar de cor. Acima de 0,22, na verdade, aí é o perfil mais conservador. Agressivo, conservador. Algo e HBAR são idênticos. A AVE, não vejo nenhum potencial para perfil de gatilho gráfico. DCA poderia fazer sentido. Por quê? Porque a melhor oportunidade apareceu. Foi aqui, ó. A gente nem chegou em 618, a gente chegou em 50%. A melhor faixa de buy zone, de acordo com a estrutura gráfica, ainda está entre 244 e 194. Ah, voltou para essa área, começou a acumular aqui. Beleza, aí tudo bem. Mas nesse momento, eu não vejo um cenário tão propício. Porque a gente já está mais próximo de uma área de rompimento bullish para enfrentar aquele topo de dezembro do que qualquer outra coisa. Então, muito cuidado, porque, embora seja um projeto com mega potencial, você tem que entender a questão do risco e retorno diante de gatilhos. Não quero gatilho, DCA. Hype, não tem o que fazer. Eu não vou falar para você comprar e não compraria diante de uma aceleração como essa. Bateu 38.2, você vê que acelerou, corrigiu 38.2. Não é o momento, já bateu. Então, para mim, somente se voltar para esses pontos. Não vejo um risco e retorno tão favorável nesse momento. Pode subir mais? Pode, obviamente, mas aí é uma questão de gatilho, tá? Seguindo, SEI. SEI já está em mais interessante, já volta para uma faixa interessante. E aqui eu já vejo, sim, potencial para quem tem um perfil mais conservador. Por quê?
A gente teve um pivôzinho de alta no semanal, não foi confirmado, seria muito melhor se ele tivesse sido confirmado, mas a gente tem um ombro, cabeça a ombro, teve um volume de rompimento, pode trazer uma retração para essa área, acumular e aí seguir. Tá? Então, não é o pior dos mundos, também não é o melhor, tá? Estamos vendo um movimento interessante. Quem quiser entender que esse é um ativo com mega potencial, pode considerar aqui compras entre 0,26 e 0,22. Ondo está no mesmo padrão que a gente viu lá atrás. É um canal de baixa, tá? Canal de baixa que foi rompido, fundo duplo, acumulou depois do rompimento, e aí teve um candle gigantesco e esticou, foi embora. Não vejo as melhores compras abaixo deste que é um suporte e resistência. Não compraria aqui, tá? Compraria ou aqui, e aqui foi o ponto do agressivo, quem ele teve essa oportunidade, e agora é o conservador no sentido de repetição do padrão. Se você tiver este cenário, esta oportunidade acima de 0,87, esticou, bateu lá perto de $1, voltou, quem sabe aqui possa ser um ponto um pouco mais plausível para você se expor, se você estiver buscando um alfa de RWA. Tá? Então eu olharia com bons olhos para um rompimento de 0,90, aproximação de 1, 1,10, correção para aí sim considerar compras. Virtual. Seguinte, virtual para mim é perfil agressivo e ainda consideraria, no caso de virtual, entre 50 e 78,6 de Fibonacci. Por quê? Porque é um ativo que quando sobe, ele sobe muito agressivamente. A gente já viu, essa última alta de virtual foi uma alta de nada menos do que 500%. Então, em pouquíssimo espaço de tempo, a gente pode acabar vendo uma aceleração, o que também acontece com a desvalorização. Tá? Então, ele pode acabar corrigindo de forma agressiva. Então, perfil agressivo são as faixas de Fibonacci. Perfil conservador, compraria aqui, teria muito cuidado, tá? Por quê? Porque a gente está perto do topo histórico, se a gente rompe aqui e rejeita, isso pode se tornar perigoso. Então, conservador, eu olharia para esta faixa. Acima do topo histórico, não? Acima do topo histórico. Bom, mas está muito longe. Está muito longe. Não tem o que fazer. Paciência, certo? Então, olhe com muita atenção. Porque quem se posiciona de uma forma ruim, ou seja, muitas vezes no ímpeto, no FOMO, acaba tomando decisões muito emocionais, vê, não, um ativo tal vai fazer 50 vezes. Se você não faz o devido estudo, não avalia, você pode acabar se expondo de uma forma ruim ou até fora do seu perfil como investidor. Cada um de nós tem um perfil como investidor e cada um de nós tem um momento de vida. Eu tenho pessoas que me acompanham aqui mesmo no YouTube que têm 50 anos, 4 milhões para investir. E eu tenho pessoas que têm 25 anos e 10 mil para investir. Como que a gente vai colocar a mesma coisa, como é que a gente vai entender a mesma coisa, ou a gente vai traçar o mesmo portfólio para duas pessoas que são totalmente diferentes? É por isso que eu brigo aqui muito e eu vou continuar brigando para o conhecimento, para que cada um possa o quê? Identificar, obviamente, cenários macro do mercado, identificar o que faz sentido, se identificar como investidor, eu sou mais agressivo, eu sou moderado, eu sou conservador, identificar o momento de vida e poder construir um portfólio equilibrado. Nos nossos programas de conhecimento, que se assemelha muito a uma mentoria 1 para 1, a gente faz essa avaliação e tem essa discussão com os integrantes de uma forma muito mais profunda. Quando você entra no meu time, você tem acesso a todas as minhas metodologias, minhas estratégias, metodologia de compra, venda, rebalanceamento, tem acesso aos planos, plano de investimento macro, plano de investimento micro, ou seja, qual é o plano da semana? Se o mercado subir, o que eu vou fazer? Se o mercado cair, o que eu vou fazer? Isso está conversando com um plano mais macro. Qual é o cenário no mensal? Qual é o cenário no trimestre, no semestre? Qual é o cenário para o fim do ciclo? A gente
apresenta tudo para que você tenha base. Você tem acesso às estratégias, você tem acesso a cada um dos meus movimentos, meu portfólio, tem acesso a diversas aulas e tem o suporte 1 para 1 comigo. O que é isso? Vamos lá, Kleber. Eu tenho 500 mil, eu coloquei aqui tudo em Bitcoin, eu coloquei tudo em altcoins, eu tô assim, ou eu tô sem investimento. Você vai entender aos poucos que o seu perfil não é o perfil de todos, não é de acordo com o que você está vendo em um vídeo, por exemplo, do YouTube. Vou investir, 10 gemas para fazer 50 vezes. Caramba, eu vou colocar esses 500 mil aqui, vai virar 25 milhões? Calma aí, não é assim que funciona. O mercado não é do dia para a noite, o mercado tem risco, não é desta forma que você deve investir. As pessoas não levam a sério, e por isso que a gente tem os nossos programas de conhecimento, por isso que eu venho aqui todos os dias, por isso que eu estou gravando pela segunda vez esse vídeo, porque é algo importante. O conhecimento faz diferença. E um suporte dedicado, um suporte 1 para 1, faz a diferença ainda faz uma diferença muito maior. Quem é integrante do meu time aí pode falar. E já que eu estou falando de programas de conhecimento, se você quiser saber mais do que a gente entrega, clica no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat do Telegram e basta você enviar um oi, nosso time vai responder e te enviar todas as informações dos nossos programas, que a gente entrega, valores e tudo mais. Se você quiser realmente entender o que este mercado pode fazer por você, sem que você se coloque numa situação ruim. Porque o que mais a gente tem visto são pessoas tomando decisões emocionais. Por quê? Porque lá atrás tomaram decisões emocionais na euforia. Então, saber se posicionar muito mais do que entender de mercado, isso aqui é uma bandeira de alto, isso aqui traz um movimento XYZ, o mercado fez esse movimento, isso aqui é uma tendência de alto. Muito mais importante é você, diante disso, entender em que momentos nós estamos, o que a gente pode esperar, qual é o cenário e como você pode construir o seu portfólio, sem esquecer de vender, porque vender é muito importante, sem esquecer de fazer caixa. É muito difícil. Exige trabalho. Então, para quem não quer trabalho, para quem nem chegou aqui, ou chegou aqui e já está cansado, tá? Chegou nesse minuto do vídeo e está cansado, pensa se é para você, porque isso aqui pode mudar a vida para muito melhor, mas também pode acabar destruindo quem não está disposto, ou até quem acaba sendo mal informado. Então, é sim algo que demanda seu esforço também. Obviamente, direcionado, as coisas facilitam, mas não quer dizer que vai ser fácil, vai ser menos difícil. É sangue, suor e lágrimas. Demora, leva tempo. Nada que é bom nesse mundo é da noite para o dia. Você constrói, você tem que entender isso. Então, se você está vindo para esse mercado com uma visão de ganho rápido, porque alguém te vendeu ganho rápido, esquece. Não é isso, tá bom? Mas continuando, aqui, virtual, perfil agressivo. Entenda o perfil agressivo. É entre 50% e 78,6%. E oportunidade para o conservador é acima dessa faixa. Mais uma vez, poxa, eu não quero, tá muito longe. Vou falar de $6, tá 1,50. É assim, meu amigo. Se você tem um perfil, você também não deve sair desse perfil. A gente fala bastante sobre isso. Por quê? Se pisou fora do teu perfil, isso vai te prejudicar. Vai prejudicar sua vida, sua saúde, sua tranquilidade. Isso é perigoso. É aí que começa a derrocada. Tá? Seguindo, game. A gente está diante de um fechamento em game muito importante. E aqui eu vejo dois cenários. O cenário daquele que entende que game é uma criptomoeda com mega potencial, vai ignorar o gatilho gráfico e quer se expor, DCA. E tem aquele que quer se expor, mas deve se expor agora. Eu acho que agora não é o momento. Eu acho que você que tem um perfil um pouquinho mais conservador, você deve aguardar uma aceleração e aí sim uma correção, porque isso aqui garante um pivô de alta com um round bottom. Então a gente tem um rompimento, fundo ascendente, o novo pivô de alta, fundo ascendente. Então bate no fundo ascendente e aí abre espaço para mais acelerações.
Então, gatilho gráfico para game, neste caso, é aguardar o fechamento do dia, acelerar um pouco da semana amanhã, 21 horas, horário de Brasília, acelera mais, corrige aí, tudo bem. Seguindo, Sepul, gema de RWA. Neste momento, perfil mega agressivo, DCA. Por quê? Porque se ele perder esse suporte, ele tem espaço para caminhar em uma área sem suporte, ou seja, ele poderia perder valor de uma forma mais agressiva. Conservador, na medida do possível, né? Porque a gente está falando de uma gema, então um ativo pequeno acaba te colocando um risco muito maior. Aceleração, rompimento das faixas de 0,18, 0,19 e teste. Neste teste é que você tem as oportunidades, tá? Para se expor num perfil agressivo, conservador. Falando em agressividade, Griffin formou fundo, aqui é fundo ascendente, tá fora já do range de retração de Fibonacci, mas para quem tem um perfil agressivo e entende que o projeto pode fazer isso, ter uma recuperação, é um projeto sim interessante, você deve considerar um DCA, não tem gatilho gráfico aqui, tá? Então DCA aos poucos. EtherFi, seguinte, aqui é muito claro, eu não vejo uma faixa de oportunidade no ponto atual. Por quê? Embora a gente tenha um ombro cabeça a ombro, a gente não conseguiu formar um pivô de alta de fato. A gente não conseguiu uma confirmação para trazer uma retração aqui. Ou mesmo uma retração nesse ponto, a gente não conseguiu. Então precisava de uma movimentação mais agressiva aqui, antes dele começar a corrigir. Como isso não aconteceu, ele ficou um pouquinho mais fragilizado esse movimento. Então, na minha humilde opinião, romper esta área aqui, que é uma área de suporte e resistência, 1,30 abre espaço para quem quer comprar aqui. Tá? Então, rompimento e teste. 1,30 para pegar 1,20, 1,25 EtherFi. Pô, para estar em 0,90. Essa é só a minha visão, a minha consideração. Analise e avalie. SPEC. Seguinte, não tem como, tá? Eu não vejo nenhum cenário de compra neste momento, a não ser que ele faça este movimento. Topo, fundo ascendente. RSR. A gente já tinha desenhado no passado e ele abriu a melhor oportunidade nestas áreas de 0.0055, 0.054, tá? Que foi uma retração de Fibonacci. E agora eu só vejo oportunidade para o conservador, acima de 0,10. Poxa, Lô, mas eu não quero o gatilho gráfico. Mais uma vez. Eu sei que isso é cansativo, mas é para você ir entendendo. Poxa, eu não quero esse gatilho, eu não quero ver esse gatilho, eu quero ir muito mais para o lado do DCA. Isso faz sentido, tá? Porque muita gente não tem paciência. Então, às vezes, o FOMO acaba tomando conta. Caramba, eu preciso entrar porque o Bitcoin vai romper ali e tal. Você não deve entrar com todo o seu dinheiro, você não deve dar uma porrada só. O DCA, ele te acalma. Por quê? Você está comprando de uma forma inteligente, sem se colocar num risco tão elevado. Você está se expondo ao risco, mas de forma cadenciada. Isso pode te ajudar bastante. Então, essa área aqui, para mim, é do conservador. Plame, não tem nem o que falar. Por quê? Teve uma recuperação? Teve. Conseguiu um pivô de alta? Não. Olha aqui, a gente tem um suporte muito importante. Posso até colocar em vermelho aqui. É resistência. Você vê que ele está tendo uma resistência aqui. O que é necessário? Rompimento, teste. Aí tudo bem, aí vale a pena, aí o risco começa a ficar mais palpável. Por quê? Porque eu tenho aqui uma faixa de stop. Ah, mas é 30%. Tudo bem. Aqui nada impede que a gente esteja formando um topo descendente para buscar um fundo mais fundo, entendeu? Então aguarde e olhe com atenção. E por fim, render. Perfil agressivo, vai comprar render, que é um alfa de DPIN, até deu bug na cabeça. Alfa de DPIN, fundo triplo. Maravilha, tenho perfil agressivo, entendo que este é um projeto que tem potencial, vou me expor. Pode se expor de forma cadenciada, um DCA nessas áreas. Se perder 2,50, naturalmente a gente vai buscar 1,80. É ponto final.
Ah, não, eu não estou com um perfil tão agressivo. Aguarda um pivô de alta, pelo menos acima de 4,40, 4,40, voltou para corrigir, maravilha. Aí você tem, com a maior probabilidade, uma movimentação de alta. Maravilha! É isso, a gente andou bem, hein? Segundo vídeo, espero que agora você possa aproveitar ele de forma completa. A gente tem, eu tenho que fazer um convite, a gente tem um grupo, que é o grupo geral, que é gratuito, e você acessa clicando a segundo link da descrição. Se você quiser acessar esse grupo, a gente tem insights, análises, atualizações. Se o Trump ficar maluco e começar a falar alguma coisa, a gente vai vir nesse grupo, vai atualizar. É um grupo grátis, não paga nada. E você tem muitos insights e atualizações que podem te ajudar. Se você quer investir no seu conhecimento, aí tudo bem, é o primeiro link da descrição. Amanhã a gente tem análise do Bitcoin e, é claro, eu volto a qualquer momento com maiores atualizações. Só não esquece, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, faça a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.